Olá pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui mais uma vez falando sobre um tema acerca de espiritismo, tão sensível para todos nós, que certamente mexe com muitos dos nossos corações, dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, que é a perda de entes queridos. Então, que a espiritualidade superior possa estar conosco nesse momento, nos auxiliando, nos intuindo, nos inspirando a fazer as melhores reflexões, as melhores abordagens. Que vocês também, todos que estão assistindo esse vídeo, não importa quando estiverem assistindo, mas que também possam estar na presença, né, dos seus mentores, espíritos protetores, para que possam receber as mensagens, as reflexões que sejam mais importantes, mais oportunas, né, para cada um de vocês. Então é um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Que Deus nos acompanhe, nos proteja e vamos lá. Bom, perda de entes queridos, né? Uma das reflexões que eu queria começar fazendo aqui, que eu acho que é uma das reflexões mais importantes que nós temos, é justamente quando. E voltando aqui para o tema, a perda de um ente querido, o que é a perda? A perda quando a coisa some, né? Quando alguma coisa some das minhas vistas. Ah, perdi meu celular, eu não sei onde está esse celular. Ah, eu perdi minha chave do carro, eu não sei onde estão as chaves do carro, da casa, enfim. Mas a perda é quando eu não sei onde está alguma coisa. E no caso de nós, sendo espíritas, ou aqueles que estão aprendendo sobre a doutrina espírita, né, começando a ter os primeiros conceitos, a gente entende, a gente sabe para onde vai. Esse ano eu já participei de 4 velórios, enterros, funerais, né, de pessoas próximas. Então, quando a gente vai num funeral, né, muita gente encara esse desafio como uma despedida, né, de uma pessoa que nunca mais vai ver. Encara o cemitério como a última morada e coisas do tipo. Mas a gente, quando é espírita, a gente compreende que o que morreu foi apenas o corpo físico. Que aquela alma, aquele espírito, ele continua ainda, aquela consciência continua viva, né? Então, assim, quando alguém muito querido meu desencarna, eu sei para onde ele está indo. Eu sei que ele vai ter uma vida no plano espiritual. Então não é uma perda, é um afastamento momentâneo. É como se essa pessoa estivesse indo fazer uma viagem, estivesse mudando, por exemplo, de endereço, para um local muito longe, para um país distante, e que eu vou demorar ainda alguns anos para poder reencontrá-la novamente. Muitas mães e pais e filhos e parentes passam por isso. Parentes que vão morar em outros países, né? Muito distantes, que passam alguns anos sem se ver, apenas trocando cartas, e-mails, né? Hoje já tem videochamada, tem outras tecnologias, mas no passado, eu tenho 46 anos, quando eu era criança não tinha essa tecnologia toda. Então a gente trocava carta, telefonema, e aí entra a questão da mediunidade. E Chico era muito sábio quando ele fazia que o telefone toca de lá para cá. E muitas vezes, médiuns são capazes de receber comunicações de entes queridos, de parentes que já se foram. Essas comunicações, elas sempre foram muito importantes para ajudar no esclarecimento de que a vida não acaba, de que as pessoas não morrem, de que as nossas consciências permanecem vivas, mesmo quando há a perda do nosso corpo físico. Só que conforme a gente vai estudando e entendendo,
não há mais necessidade dessas comunicações. Porque muitas vezes eu quero saber se aquele parente ficou bem ou não. Isso me ajuda de que forma? Pode ser um consolo eu saber que ele está bem, mas também deixa de ser um consolo quando eu não recebo informações, ou quando eu sei que ele não está tão bem assim, eu fico preocupado, posso ficar preocupado, eu posso ficar querendo fazer coisas para consolar de alguma forma, e posso cair no erro de manter esse espírito preso à minha dor e ao meu sofrimento. Eu posso cair no erro da minha lamentação acerca da condição desse espírito chegar até ele de uma forma danosa, que vai causar dor e sofrimento. E muitas vezes nós tendemos a julgar o que acontece com o outro, né? Ah, morreu porque fez isso, morreu porque fez aquilo, morreu porque teve uma vida dessa forma, daquela forma. Olha, se eu não tivesse feito. Ou seja, quem nós somos para achar que temos o direito de fazer comentários e previsões acerca das pessoas que desencarnaram? Quem sou eu para achar que eu posso julgar o porquê uma pessoa foi ou não foi, morreu ou não morreu, curou ou não curou? Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho esse conhecimento. Graças a Deus, né? Que Deus não nos deu esse conhecimento, essa capacidade. Imagina se nos desse. Que estrago ia ser. Se ele não dando, a gente já se acha no direito de falar, imagina se ele desse para a gente esse dom, né? De saber os motivos e como a pessoa está. Então, muitos de nós, muitos médicos, às vezes, têm esse conhecimento e acabam usando isso de uma forma equivocada. Porque fica querendo trazer notícias e dar notícias, dizer como é que tá, como é que não tá, né? Eu encontro pessoas que falam assim, eu queria tanto isso da minha mãe. Eu falei, mas por quê? Queria ver se ela tá bem, você não tá, pensa que ela tá bem. Manda vibrações positivas, manda uma energia positiva para ela, faz uma oração, faz uma prece, desejando a ela, falando sobre o seu amor, falando sobre a sua gratidão, falando, olha como eu fui feliz, como eu sinto saudade, mas eu sei que você está num lugar agora, num momento que é importante para você, eu confio em Deus, sei que nada se dá por acaso, tudo tem a sua razão de ser, então eu quero que você esteja feliz onde você estiver, que você possa estar com o seu coração aberto, pensando em Jesus, pensando em Deus, pedindo, né, aos anjos da guarda, dependendo da crença da pessoa, se for em santo, pedindo ao santo, seu santo protetor, pedindo, porque independente, né, da existência ou não, da disponibilidade ou não de determinado santo, ou um espírito, ou um anjo da guarda, a gente vibrando de forma positiva, haverá o socorro, né? E o socorro, ele virá em nosso auxílio, se nós assim o quisermos. Se nós pudermos perdoar, se nós pudermos perdoar a nós e aos outros que eventualmente nos tenham feito algum mal, se nós pudermos, dentro dos nossos corações, não ter o sentimento de culpa, compreendendo que tudo que eu fiz o meu melhor, que eu fiz o que era possível, dentro dos recursos que eu dispunha, né? Se eu aceitar que eu errei, que eu cometi erros, mas que eu possa aprender com esses erros e tomar uma nova iniciativa, ter uma nova ação, uma nova caminhada. Então, quando a gente se dá conta de que nós podemos ter uma nova oportunidade, a gente se consola, se recupera, se regenera. Claro que aquele que usa a nova oportunidade para deixar para depois, só está se comprometendo mais ainda, né? É aquela pessoa que fala assim, eu sei que se eu ficar doente eu posso tomar um remédio e me curar. Então não se cuida para ficar doente, pode ser que o remédio não seja o suficiente e não venha a tempo. Então, é muito importante que a gente, quando tiver a perda de um ente querido, quando a gente perder alguém que é muito próximo de nós, que a gente busque minimamente o conhecimento que nós temos, de pensar de forma positiva, de forma alegre, de forma feliz, porque esse é o melhor consolo que a gente pode ter. Muito melhor do que uma fenomenologia, né, de uma mediunidade para trazer uma notícia, é nós estarmos confortados com a lembrança positiva. Se nós não tivermos lembrança positiva de uma determinada pessoa, se as nossas lembranças forem muito ruins, muito equivocadas, fica para o nosso aprendizado o perdão. Fica para o nosso aprendizado a compreensão e entendimento de que aquela pessoa que veio falar com a gente, ela fez o melhor que ela pôde, nas condições que ela tinha, das possibilidades que ela tinha. Então, cada um de nós passa por desafios que são necessários para o nosso aprendizado. Ninguém está no lugar errado, ninguém está no momento errado, ninguém está sofrendo algo que não deveria.
ninguém está tendo benefícios que não merecia, tudo tá do jeitinho que tem que estar. Se eu estou sofrendo algo que eu não deveria sofrer, foi porque eu causei esse sofrimento. Então eu passei a merecer aquela dor, não o sofrimento, né? Aquela dor. Se eu acho que eu tenho um benefício que eu não deveria ter, certamente foi porque eu solicitei essa prova de ter esse determinado benefício para que eu pudesse aprender a lidar com ele, como por exemplo a prova da riqueza. Então cada coisa está exatamente no seu lugar. E a nós cabe ter essa compreensão de que nada se dá por acaso. Então vamos ver o que Kardec perguntou aos espíritos, para que a gente possa ter um pouquinho mais de iluminação, né, sobre as nossas ideias. Deixa eu passar aqui a nossa mensagem aqui, vamos lá. Então vamos aqui para a primeira... Ai gente, peraí que eu fiz besteira aqui. Isso, agora está certo. Então vamos lá, os espíritos colocaram aqui para a gente o seguinte, Kardec perguntou, né? A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós uma legítima causa de dor? Ou seja, a dor da perda, né, de um determinado parente, ela não é legítima? Tanto mais legítima quanto é irreparável, independente da nossa vontade? Então Kardec falou o seguinte, olha, dói muito a perda de alguém, isso não é legítimo, não é irreparável, isso não é independente da nossa vontade? E os espíritos responderam o seguinte, essa dor, vou até aumentar um pouquinho aqui, né? De repente vai melhorar aí para quem está assistindo aí numa tela menorzinha, né? Acho que agora deve ter melhorado um pouco. Então deixa eu botar aqui. Essa dor atinge, assim, o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação e comum é a lei, ou seja, a lei para todos, né? Então aqui a gente já tem uma passagem bem interessante, que é o seguinte, essa dor sim, ela acomete a todos, independente, né, de ser pobre, ser rico, preto, branco, homem, mulher, não importa, vai atingir a todos. E eles colocam o seguinte, representa uma prova ou expiação. O que significa isso? Essa dor, ela é sim natural e ela para nós é uma prova ou uma expiação. Ela é uma prova para a gente avaliar se a gente já aprendeu a lidar com essa dor. E ela é uma expiação quando eu peço para passar por isso, para resgatar algo que talvez eu tenha deixado a dever num passado recente. Então, ó, tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos, por meio do que estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, os espíritos colocam o seguinte, está doendo? Ok. Você tem meios de se comunicar e de se consolar. Que meios são esses? A oração, a prece, a conversação, o bem-querer, o bom pensamento. Então, se você começar a focar nas coisas boas que essa pessoa fez, proporcionou, essa pessoa ela vai receber esse sentimento, ela vai ficar bem do lado de lá. E você automaticamente vai ficar bem porque está focando nas coisas boas e positivas, não é? Se você tiver oportunidade de sonhar com esta pessoa, de sentir a presença dela, pode ser que você tenha a oportunidade de que um amigo, um companheiro tenha alguma notícia para te dar, né? Então pode ser que seja permitido que seja trazido até você alguma consolação, algum afeto, algum carinho. Mas pode ser que não há possibilidade, não há condição. Então é uma prova para a gente aprender a lidar com essa perda, né? Essa perda momentânea de alguém que convivia no nosso cotidiano. Vamos à próxima pergunta, que é a 935. Esse é um pedaço pequenininho do Livro dos Espíritos, são só 3 perguntas, né? E nessa pergunta aqui, ó, na 935, Kardec pergunta: o que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo? É atribuído, se eu não me engano, acho que é Levítico, né, na Bíblia, que fala sobre que não se deve, né, buscar a comunicação com os mortos, que isso seria uma espécie de uma profanação. O que a gente entende dentro do nosso conhecimento espírita é que o excesso, sim, ele pode, né, causar ser leviano, né? Mas não aquilo que é equilibrado, ainda mais quando são os espíritos que solicitam a comunicação. Eu posso evocar
numa comunicação mediúnica quem eu quiser. Mas não quer dizer que essa pessoa vai aparecer ou vai me dar uma comunicação. Como eu já falei lá no início, né? Chico Xavier falava muito bem, que as pessoas falavam, Chico, traz uma mensagem de fulano, Chico, pede para fulano me comunicar. Chico falava, olha minha filha, o telefone toca de lá para cá. É claro que nós podemos, né, citar o nome de alguém, evocar, mas se a pessoa não tiver condições de dar uma comunicação, ela não vai dar essa comunicação, né? Então, o que se deve pensar das pessoas que acham que não deveria ter essas comunicações, né, com espíritos, com as pessoas que já desencarnaram, perderam seu corpo de carne? Coloca o seguinte, não pode haver nisso uma profanação quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada de forma respeitosa e conveniente, né? Então, por que eu estaria evocando esse espírito? Para gerar compreensão, entendimento, aprendizado, ou por curiosidade, por maldade, por revolta, por insegurança, por culpa, né? Qual o sentimento que está querendo que eu evoque, que eu faça essa comunicação? A prova de que assim é, tendes o fato de que os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer o vosso chamado. Então, nós podemos fazer orações pedindo que a gente se encontre com aqueles que já foram. Em sonho, por exemplo. Oh Deus, né? Se for do meu merecimento, do merecimento desse parente que desencarnou, se for, né, oportuno para que nós possamos encontrar, que sejamos levados, que possamos encontrar, que eu possa ter sonhos onde eu tenha alguma notícia, né, alguma consolação acerca desta pessoa que já desencarnou, que já partiu. E se assim for necessário, for permitido, pode ser sim que você sonhe, que você sinta a presença, que você se emocione em algum momento ao lembrar, né, desse ente muito querido que momentaneamente está desprovido desse corpo físico, né, que veste o nosso espírito. Os espíritos sentem-se felizes por serem lembrados, né, e por se comunicarem com a gente. Então, quando a gente tem uma comunicação mediúnica, né, onde um espírito ele fala assim, eu estou tão feliz, né, já consegui me recuperar, já estou num momento bom da minha estadia, já cheguei, já encontrei, não fica triste, não chora, não magoa, eu estou bem. Tá? Quando vem essas notícias, né, por que isso seria profanação, se o espírito está tão bem, né? Quem tiver interesse de estudar um pouco mais, o Evangelho ele fala sobre a classe evolução dos espíritos, no céu e inferno, tem várias cartas ali de espíritos em condições de desencarne diferentes. Então lá dá para a gente entender um pouco melhor, né, a condição que esse espírito chega no plano espiritual. E na questão 936, Kardec ele pergunta, como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Ou seja, se eu tenho uma dor, né, que eu digo que é inconsolável, uma dor muito profunda, como é que essa dor ela vai chegar até os espíritos, né? Como é que eles vão receber isso? Então os espíritos colocam o seguinte, responderam para a gente. O espírito ele é sensível à lembrança e à saudade dos que eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca de forma penosa, ou seja, o espírito vai sofrer se eu tiver uma dor descontrolada, porque nessa dor excessiva ele vê a falta de fé no futuro, da confiança em Deus e, por conseguinte, um obstáculo ao seu adiantamento, dos que o choram e talvez a reunião com estes. Então, a gente sabe, por exemplo, que temos um ente querido, né, que está ali em vias do seu processo de desencarne, não importa o motivo, e nós nos aproximamos dele e falamos assim, não vai agora, tanta coisa para viver, não é justo que você faça isso comigo, partiu tão cedo, né? Isso causa muita dor ao espírito, muito sofrimento, porque muitas vezes ele não tem o poder de reverter aquela situação, né, em que ele se encontra. Então ele vai muito culpado, entendendo que ele deixou muita dor pelo caminho por onde ele passou. Ou então a gente faz o contrário, né? Vai, se desprende do corpo, não fica apegado a esse corpo. E o espírito, ainda precisando passar por aquilo, ele também fica sofrido. Porque ele fica, mas eu não consigo sair desse corpo, né? De repente está ali num estado de coma, onde o espírito tem alguma consciência, mas o corpo físico não reage. Imagina a dor desse espírito, se sentindo culpado, né, por não conseguir retomar a sua vida física.
Então, a gente tem que aprender a ser humildes e não julgar, e desejar aos nossos entes queridos amor. Então, quando nós estivermos próximo de uma pessoa que está passando por um processo, né, de desencarne, que a gente diga o que para ele? Olha, como é bom, como eu te amo, como foi boa a nossa relação, né? Quantas coisas boas você deixou, como foi importante você estar conosco, como foi importante você estar aqui, quantas memórias boas nós temos, falar das coisas boas. Por quê? Se o espírito efetivamente estiver desencarnando, ele vai desencarnar com memórias boas e positivas. Mas se ele não estiver desencarnando e retomar a sua vida física, ele vai retomar com boas vibrações, energias, pensamentos e lembranças. Então, o nosso papel é ser positivo para o outro, não é mentir. Ah, você vai sair dessa, você vai... Será que vai? Eu não sei. Como é que eu posso falar que vai se eu não sei? Ah, eu vou ficar aqui até o último. Será que eu vou? E se eu precisar sair, a pessoa partir? Então, assim, a gente tem que aprender a sermos mais amorosos, mais caridosos com os irmãos que necessitam de ajuda, de auxílio, que precisam de auxílio. Então, que nós possamos, né, junto àqueles entes queridos que estão em processo de desencarne, sermos a melhor companhia que ele puder, com palavras de amor, de carinho, de afeto, lembranças positivas. E que nós possamos ser para aqueles que já desencarnaram e partiram para o plano espiritual, uma memória afetiva positiva, para que a gente possa, através da nossa oração, contribuir com nossos irmãos que já estão do outro lado. A gente sabe que para cada espírito que desencarna, o processo ele pode ser mais tranquilo ou não tão tranquilo assim. Esse espírito pode chegar no plano espiritual num estado de maior perturbação ou menor perturbação. Quando a gente fala perturbação, é sem entendimento do que está acontecendo, se sentindo perdido, não sabe o que faz, para onde vai. Por isso que a gente sempre orienta, né? Se você achou que desencarnou, faz uma oração e segue a luz que você estiver vendo ali. Vai em direção à luz. Certamente essa luz é alguém que está orando por você, é um mentor que está aguardando, né, que você então manifeste ali o seu perdão, a sua vontade de melhora. Então, a gente tem no filme Nosso Lar, né, Os Mensageiros, Nosso Lar 2, a gente tem uma expressão muito interessante, uma cena que me marcou muito, bem no final do filme, bem no final, assim, já para o final do filme ali, né, onde o mensageiro, né, aquele mentor espiritual, ele se encontrava ali num local que foi gravado aqui no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, no Coreto, né, um local muito bonito. E ele está ali naquele momento, né, orando por um irmão desencarnado, que era espírita enquanto encarnado, que desencarnou, que estava cheio de comprometimentos. E esse irmão, então, ele se encontra em muita dor, em muito sofrimento por conta do entendimento equivocado que ele teve acerca da doutrina, querendo usufruir recursos financeiros das doações, etc. Então, ele fica ali durante um bom tempo orando, esperando que esse irmão que estava desencarnado, ele peça perdão, né? Ele peça auxílio, ele peça ajuda. E esse mentor, ele vai em auxílio desse irmão quando ele ouve esse chamado de amor desse irmão pedindo por auxílio. Então, muitas vezes, nós precisamos nos preparar agora, enquanto estamos encarnados, conscientes de que a nossa verdadeira vida é a nossa vida espiritual. Então, se hoje eu não me preparo para desapegar da matéria, para não falar mal dos outros, para não estar apegado ao meu dinheiro, ao meu recurso, se eu não estar apegado às pessoas da minha família, se eu não estiver preparado para desapegar dos sentimentos de culpa, de raiva, de rancor, quando eu desencarnar, eu vou encontrar exatamente o quê? A raiva, o apego, a culpa, o sentimento, o rancor. Imagina eu tô apegado. Ah, eu não tô apegado não. Vamos mudar isso aqui. A pessoa, não dá não. Deixa isso aí. Tá apegada, né? Por que não dá? Não usa, tá acumulando barata, poeira, sujeira, traça e não quer se desfazer. Por quê? Desapega, desfaz, né? Doa, passa para frente, vende, se desfaz. Mas a pessoa não consegue fazer esse movimento. Então, muitas vezes ela tá assim, apegada àquela matéria. E quando ela desencarnar, ela vai sofrer, porque ela vai sentir falta de uma matéria que não existe mais. Eu posso estar apegado, às vezes, a hábitos, por exemplo, a vícios, né? Eu posso estar apegado ao vício do jogo, ao vício do álcool, das drogas, né? Das bebidas.
Eu posso estar apegado ao vício do sexo, eu posso estar apegado ao trabalho, eu posso estar apegado a uma religião que teoricamente me dá algum tipo de poder ali aonde eu me envolvo. Então, quando a gente tem apego a alguma coisa, seja lá o que for, isso vai trazer muito sofrimento no plano espiritual. E esse pode estar assim, Paulo, você não fugiu um pouco do tema, não? Falando aí, perda de ente querido, você está falando da gente desencarne? Porque um dia nós seremos o ente querido de alguém que vai ter desencarnado. E certamente temos muitos entes queridos à nossa volta que vão desencarnar, né, daqui a algum tempo. Então é muito importante que nós tenhamos essas conversas com esses entes queridos para que nós possamos auxiliá-los no seu desprendimento, no seu desdobramento, na sua vida espiritual e também nos auxiliarmos a compreender esse momento de passagem, de estadia no plano espiritual. Então, gente, é um tempo curtinho para a gente abordar tanta informação. Então, no Evangelho, né, tem bastante informação sobre isso. No final do Evangelho segundo o Espiritismo tem lá a sugestão de orações, né, por aqueles que desencarnaram ou que estão iminentes, né. Nós também temos aí no Livro dos Espíritos, eu vou deixar recomendado aqui para vocês. Então, na parte segunda, né, o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, nós temos aqui, ó, da volta do espírito extinta a vida corpórea à vida espiritual, né? E aí nós temos a separação da alma do corpo, que é uma parte bastante interessante, que fala como se dá o processo de desencarne e que eu recomendo com muito carinho a leitura para todo mundo. Então, muito obrigado mais uma vez, ao carinho de todos vocês por estar aqui. Que Jesus possa nos abençoar, nos acolher, que Deus possa iluminar a casa de cada um. E, Senhor, possa fazer chegar boas vibrações aos espíritos que já desencarnaram recentemente, se encontram no plano espiritual, que eles possam receber esses nossos pensamentos positivos, para que através da sua vontade, Senhor, possam recuperar suas consciências para o trabalho, para o estudo, durante a sua estadia no plano espiritual, e que possam buscar o aprendizado, o entendimento, e dentro das suas possibilidades, Senhor, possam nos auxiliar também no nosso progresso, porque muito brevemente nos encontraremos todos novamente. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Um beijo para todos e até a próxima. Tchau, tchau.